Bom dia, pessoal. Dando início aqui à primeira aula oficial da disciplina de Lógica para a Computação. Na aula passada a gente comentou um pouco como é que vai ser o andamento da disciplina e as demais coisas, e essa aqui de fato é a nossa primeira aula, tá? E a primeira aula, ela é uma introdução à lógica proposicional, né? Esse curso ele é dividido entre lógica proposicional e lógica de primeira ordem, né? Que a gente vai depois discutir qual é a diferença delas, quais são os impactos. Isso são coisas que vão ser esclarecidas no decorrer da disciplina, certo? Então, essa primeira parte é dedicada à lógica proposicional. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que é uma proposição? Né? Que se eu estou lidando com lógica proposicional, eu estou lidando com proposições, então o que é uma proposição? Tá? No bom português, uma proposição é uma afirmação, é um fato sobre o mundo. Ou então, formalmente, né, é um enunciado ao qual podemos atribuir um valor verdade, né, verdadeiro ou falso. Esse aqui esse aqui é o que a gente vai utilizar nessa disciplina, tá? Então, assim, a gente tem que no bom português, a proposição ela é equivalente, né, ela é um sinônimo de afirmação. Na nossa disciplina, a gente vai um pouco mais além. A gente vai dizer que uma proposição é uma afirmação no qual a gente pode dizer essa afirmação é verdadeira, essa afirmação ela é falsa. Tá? Exemplos de proposições. O céu é azul. Então você pode atribuir valor verdadeiro ou falso para isso. O céu é azul, verdadeiro. O céu é azul, falso. Vai que você não enxerga o azul. O canguru pula. É uma afirmação, você pode dizer que isso aí é verdadeiro ou falso. Lógica para a computação é a melhor disciplina. Isso aí vocês sabem que é sempre verdadeiro. Essa é a melhor disciplina que tem no curso. E por que são proposições? Elas são proposições porque você pode atribuir valor verdadeiro ou falso. Tá? Então você me pergunta, o que são exemplos de não proposições? Exemplos de não proposições são que isso é uma onomatopeia do português. Onomatopeia são sons que você faz com a boca. Então isso aí é um exemplo, porque isso aí não tem sentido eu atribuir verdadeiro ou falso. Oi, né? Quando alguém fala alguma coisa eu não entendo, eu falo oi, né? Oi. Então aqui é uma interrogação, né? Então aqui eu não posso atribuir verdadeiro ou falso e não faz sentido atribuir verdadeiro ou falso para isso. Né? Em geral, perguntas não são afirmações, né? Então se você faz uma pergunta, né? Tudo bem, também não é uma afirmação, também não é uma proposição. Esta sentença é falsa. Aí você olha, poxa professor, isso aí é uma afirmação, né? No português isso é uma afirmação. Aí você pergunta, mas seria uma proposição no nosso caso? Seria uma proposição que a gente estaria lidando? Aí eu pergunto a você, você consegue atribuir valor verdade a essa afirmação? Então vamos imaginar, você disse que isso aqui é verdade, né? Esta sentença é falsa. Então você disse que isso aqui, essa afirmação era verdadeira, ou seja, essa sentença ela é falsa, né? Então na verdade ela é falsa. Aí você diz, então se não deu certo verdadeiro, eu vou atribuir falso, né? Aí você diz assim, essa sentença é falsa. Então, se ela é falsa, então o que ela está dizendo, né, que essa sentença é falsa, ou seja, ela é verdadeira, né? Enfim, então isso aqui a gente não consegue atribuir valor verdade. Então isso aqui não é uma proposição para o nosso caso, apesar de ter cara de afirmação, ter cara de proposição, mas não é uma proposição. Por quê? Porque a gente não consegue atribuir valor verdade, certo? Isso aí são alguns exemplos, tá? Mas o universo de proposições é gigantesco, né? O aluno foi aprovado, é uma proposição, né? João gosta de Maria, outra proposição, tá? Então fizemos alguns exemplos utilizando o português para expressar as proposições, tá? Aí você me diz, legal, né? Então a gente vai trabalhar com o bom português, né?
Aí vem a seguinte pergunta: a nossa língua, o português, é ideal para expressar um raciocínio sobre proposições de forma clara e sem ambiguidade? Então, você acha que a gente pode utilizar o português para fins matemáticos, para fins de lógica, né? E eu acho que pela vivência de vocês, né, pelos anos que vocês têm de vida, vocês devem saber que a resposta é não, né? Se o português fosse uma linguagem não ambígua, né, se o português fosse uma linguagem de interpretação única, a gente não teria mais advogado, né, não teria mais advogado para interpretar as leis, né? A gente não teria mais essa questão de debater se uma lei é válida ou não no direito, tá? Então, certamente não, tá? Então, o português ele não é ideal. Alguns exemplos, né? Atirei em um elefante usando meu pijama, né? Essa é uma frase do humorista, o Groucho Marx, que é de 1930. Então ele tem aí: atirei em um elefante usando meu pijama. Essa frase ela é ambígua. Por quê? Você não sabe se é porque a pessoa atirou no elefante e essa pessoa estava usando pijama, ou se era o elefante usando o pijama, né? Então essa frase ela é bem ambígua, né? É claro que você pensa assim: ah, não tem condição de um elefante usar o pijama, tá certo, né? Mas se você substituir por alguma outra coisa mais tangível, você vai ver que fica complicado entender, né? Outra frase: Ana encontrou o gerente da loja com seu irmão. Essa frase, você não sabe se quando a gente está falando do irmão, se é o irmão da Ana ou se é o irmão do gerente da loja, certo? Então essa aqui é uma frase ambígua também. Então você não consegue dizer com precisão, você não consegue deixar claro o sentido dessa frase, com quem é o irmão de quem, né? E outro exemplo, né? Essa aqui é clara, mas a gente já viu, né, que essa sentença é falsa. Então isso aí também é outra coisa que não fica claro sobre o que é essa sentença, né, o que é que essa afirmação está falando, né? Enfim, então esses são alguns exemplos, né? Então assim, para o propósito dessa disciplina, a gente não vai usar o português. A gente vai usar para descrever algo simbólico, mas a gente não vai destrinchar as coisas com o português, certo? A lógica proposicional clássica, ela nos permite tratar enunciados nos quais nós podemos atribuir valor verdade. Então é isso que a gente vai trabalhar, certo? E certamente a gente não vai ficar trabalhando com esses enunciados no português, tá? A gente vai depois, na disciplina, a gente vai criar uma linguagem por meio matemático e essa linguagem ela não vai permitir ambiguidades, tá certo? E essa linguagem ela possui operadores, né, que auxiliam a atribuição de valor. Elas permitem, né, esses operadores eles permitem a gente construir sentenças mais complexas. Então, nós temos operadores que nos permitem compor proposições complexas. Esses operadores talvez você já tenham conhecido em outras disciplinas, né, que é o we, o ou, o não, né? Então a gente consegue propor proposições mais complexas a partir de proposições mais simples. Então os operadores que nós temos é a conjunção, também chamado de e, né? Se você for do sul e sudeste é o e, né? A disjunção, que é o ou, a implicação, que é o se, então, certo? E a negação, que é o não, tá? Então isso aí são alguns operadores que, para quem já tem conhecimento de fundamentos de programação, né, já conhece esses operadores e já conhece como é que eles trabalham com os valores verdades, pelo menos na programação, né? Então a gente vai utilizar esses operadores, certo? Então o que é legal dessa disciplina é que nós vamos tratar de enunciados e somente com esses operadores, né? E a gente vai poder fazer coisas incríveis com isso, somente isso, né?
Então, a linguagem proposicional, ela não nos permite expressar algumas coisas. Tá? A gente fala sobre o mundo, a gente fala sobre afirmações, a gente fala que essa afirmação pode ser verdadeira ou falsa, mas ela possui algumas limitações que vocês já vão saber aqui logo na primeira aula. Tá? Ela não permite expressar relações sobre elementos de um conjunto. Aí, como é que eu posso dizer que João é mais alto que Maria? Tá? Aí você diz, professor, é só atribuir valor verdade nisso, né? Mas fica uma coisa meio estranha. Eu estou relacionando elementos, mas eu estou dizendo se é verdadeiro ou é falso, né? Fica uma relação meio estranha. Ou então dizer assim, todos os alunos do curso são de russas, né? Então eu estou estabelecendo uma relação dos alunos do curso com russas, né? Então é uma coisa que fica meio complicado você dizer assim, isso é verdadeiro, isso é falso, entendeu? A gente vê que a gente está perdendo muita informação. Então a lógica proposicional ela não é muito adequada para isso, tá? Ela não é muito adequada para isso. Então a noção de todos também, eu não tenho como expressar muito bem a noção de todos, nem de algum e nem de nenhum. Como é que eu falo assim? Todos os alunos passaram. Né? Aí você diz, verdadeiro. Mas fica uma coisa estranha. Né? Eu fico desperdiçando elementos. Quem são os elementos de que eu estou falando? Né? São os alunos da sala. Então como é que eu posso expressar isso em lógica proposicional? Então vocês percebem que fica uma coisa meio quadrada. Né? Então essa noção de todos, algum e nenhum, ela não é, a termos matemáticos, ela não é expressiva, ela não pode ser expressa na lógica proposicional, certo? Ela não pode ser expressa. Que esses são os quantificadores, certo? Esses são os quantificadores. Assim, a nível de implementação, eu consigo até expressar isso, tá? Entre usando os zeros e uns, mas isso, assim, é um trabalho tremendo, né? Isso aí seria um trabalho tremendo. Por exemplo, fazer isso dentro do computador e eu expressar isso aqui nessa disciplina. Mas a nível de matemática pura eu não consigo, tá? Realmente eu não consigo expressar todos. Então, bom, eu falei sobre as proposições, eu falei sobre os operadores, certo? Então, e eu também falei de que a gente não vai utilizar o português. Né? Então você fala assim, professor, você falou de proposições, você falou de operadores, mas você ainda não saiu do português, né? Não saí, tá? Mas esse é o momento agora que eu vou sair. Então, para eu criar uma nova linguagem, que não seja ambígua, que seja de uma única interpretação, eu vou precisar de um alfabeto, né? Quando vocês aprenderam o português, vocês aprenderam primeiro o alfabeto. Se vocês forem para o inglês, é o mesmo alfabeto. Mas se você for aprender, por exemplo, coreano, você vai ter que primeiro aprender o alfabeto, né, coreano, antes de aprender qualquer palavra e como é que são as regras gramaticais do coreano, certo? Então aqui é a mesma coisa, só que a nossa linguagem que a gente vai desenvolver é uma linguagem lógica. Então, qual é o alfabeto dessa linguagem? O alfabeto da lógica proposicional ela é composta pelos seguintes elementos. Então, esses são os elementos que nós vamos ter. Um conjunto infinito e contável de símbolos proposicionais. Então, a gente vai chamar um conjunto aqui de símbolos proposicionais. Esses símbolos proposicionais eles vão representar o quê? As proposições mais simples, né? Também chamado de átomos. Vocês devem lembrar aí das aulas de ciência o que é um átomo. Né? No passado se diz, o átomo ele é indivisível, né? É a menor partícula. Tá? Então aqui é o mesmo sentido. Ou você chama de símbolos proposicionais, ou chama de átomos. Né? Eu prefiro chamar de átomos, né? Que é a menor partícula que depois a gente vai ver que a gente pode atribuir valor verdadeiro ou falso. Certo? Outra forma de chamar é variáveis proposicionais. Então, quem são essas variáveis? Eu vou denotar esse conjunto por P e as minhas variáveis proposicionais, os meus átomos, quem são eles? P0, P1, P2,
P3, então eles são todos numerados, por isso que eu digo que ele é contável, né? P0, P1, P2, P3. Então esses aqui são os meus átomos, né? Ou então meu conjunto de símbolos proposicionais, certo? E ele é infinito. Então esse aqui é o primeiro item aqui do nosso alfabeto, tá? Então eles representam os menores átomos, as menores carinhas que eu posso atribuir valor verdade. A gente vai ver isso depois em detalhes, tá? O próximo item do alfabeto é o conectivo unário, a negação, tá? Essa barrinha quebrada. Vocês podem usar o tio também, entendeu? Muitos livros usam. Esse aí faz parte do nosso alfabeto. Os conectivos binários, que é a conjunção, que é esse V para baixo. A disjunção, que é esse V para cima. E a implicação, né? Que é esse aqui. Em programação, vocês usavam, era o e-comercial, né? Era alguma coisa assim. Eu estou sem minha mesa, eu acabei esquecendo minha mesa digitalizadora em Fortaleza, mas próxima semana eu estou com ela. Que era o duplo E, né? No C, era uma coisa assim, tá? Olha só como ficou legal, gente. Esse aqui era barra, né? E essa implicação a gente tinha o if else, né? Que eu não vou escrever aqui, né? Mas esses aqui são os símbolos que a gente utiliza para conjunção, para disjunção e para implicação, tá certo? Os elementos de pontuação que nós temos apenas os parênteses, o abre e o fecha parêntese, certo? Então assim, a rigor, esse elemento ele não vai auxiliar nada em questão de valores lógicos, né? Ele é simplesmente para auxiliar, tá? Os elementos de pontuação. Então a gente vai usar átomos, nós temos os átomos, nós temos o símbolo de negação, conjunção, disjunção e implicação e o auxílio de parênteses, né, que são símbolos auxiliares, certo? Então, esse é o alfabeto, é a partir daqui que a gente vai formar as nossas palavras, certo? E nada mais além do que está aqui. Os elementos da nossa linguagem são chamados de fórmulas, ou seja, eu tenho um alfabeto, tá? Eu tenho um alfabeto e agora eu vou mostrar para vocês como é que se forma as palavras a partir do nosso alfabeto, né? E ao contrário do português, que a gente tem muitas regras, a gente já tem os dicionários com todas as palavras, a gente tem a gramática que mostra como ele se junta, né? Aqui a gente tem somente uma gramáticazinha bem simples, que mostra como é que a partir do alfabeto você forma, né, você cria essas fórmulas, tá certo? Então os elementos da linguagem LP, isso aqui é a linguagem lógica proposicional, são chamados de fórmulas, né? Aí você fica assim, fórmulas, então eu estou falando de fórmula de Bhaskara, estou falando de fórmula de equação, né? Aqui a gente tem o mesmo nome, tá certo? Mas num sentido de matemática pura, né? A gente chama de fórmula porque elas são criadas a partir dos elementos mais simples matemáticos que a gente apresentou, o alfabeto, né? Então, os elementos da linguagem são as fórmulas. Então, as fórmulas são como se fosse o que a gente produz com o alfabeto, né, o que é válido. Então, o conjunto das fórmulas é definido por indução, certo? Indução, eu espero que vocês lembrem de matemática discreta, né, que a indução ela tem a base e tem o caso indutivo. Então, a gente pode utilizar a indução para definir alguma coisa, tá? Então, o caso base da indução, da nossa indução é o que seria fórmula no nosso caso base? Todos os símbolos proposicionais estão em LP, ou seja, todos os símbolos proposicionais são fórmulas. Quem são os símbolos proposicionais? Vocês lembram? Eu tenho aqui o P0, certo? P0, eu tenho o P1. Então, ou seja, todos esses símbolos, todos os átomos, eles são fórmulas, eles estão na minha linguagem proposicional, certo? Caso indutivo 1. Agora é o caso indutivo. Se esse carinha aqui, ele é uma fórmula, se o A pertence a LP, então não A pertence a LP. Em outras palavras, o que é que eu estou dizendo? Certo? O que é que eu estou dizendo com isso aqui?
Se A é uma fórmula, a negação de A também é uma fórmula. Tá? Se A pertence a LP, a negação de A pertence a LP também. O caso indutivo 2. Se eu tenho A e se eu tenho B, são fórmulas, pertencem a LP. Então, eu tenho que, abre parêntese, A, conjunção B, fecha parêntese, também pertence a LP. Ou seja, A, conjunção B, fechado por parênteses, ele também é fórmula. Tá? E da mesma forma eu tenho isso aqui, que é a adjunção, ou seja, A adjunção B fechado por parênteses é fórmula, e A implicação B fechado por parênteses também é fórmula, certo? Então esse é o caso indutivo 1, 2, tá? Esse aqui é o 2. E por fim, né? Aí você me diz, ah, professor, aqui você tratou os átomos, aqui você tratou a negação, e aqui você tratou os outros símbolos, o que é que falta? Você não tratou tudo? Né? Faltou isso aqui. O conjunto das fórmulas proposicionais, o LP, é o menor conjunto obtido pelas regras anteriores, tá certo? É o menor conjunto que eu posso obter por isso. Ou então, outra forma de falar é toda fórmula proposicional é obtida somente por esses três casos. Né? Somente por esses três casos. É outra forma de falar. Por que isso? Né? Por que eu preciso desse último aqui? Tá? Porque eu consigo criar um conjunto que obedece esses três casos, mais alguma outra coisa que eu não sei o que é, e posso ter símbolos estranhos. Né? Eu posso inserir símbolos estranhos na criação de fórmulas que também obedecem isso aqui. Tá? Então, esse último item aqui é uma forma de dizer, olha, só o que sai daqui é fórmula e nada mais. Tá? Então, exemplos, tá? Exemplos. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos do que é fórmula, tá? Mas a gente vai poder fazer alguns exemplos em sala de aula, certo? Então, se eu colocar só P0, isso aqui é uma fórmula, tá? Ah, e se eu colocar só P, professor? Se eu colocar só P aqui, assim, dessa forma, né? do jeito que você está fazendo com o touchpad, isso aqui é uma fórmula? Não, isso aqui não é uma fórmula. Por quê? Porque não tem a numeraçãozinha aqui embaixo. A gente disse que o P0, o P1, esses aqui que são os átomos, a gente definiu que isso aqui são fórmulas, né? Então todos os átomos são fórmulas. Então, se eu colocar aqui Q, né? Se eu colocar aqui que isso aqui é uma fórmula, professor, não, tá? Se eu colocar um Azinho, né? O A não é possível, professor. O A vai ser fórmula, né? Também não, tá? Isso aqui não é fórmula. Por enquanto a gente só tem isso aqui, certo? Então, os símbolos proposicionais, né, os átomos, eles são fórmulas. Ah, professor, então se eu fizer aqui P0, né, se eu fizer P0 e eu fizer a negação desse carinha aqui, isso aqui é fórmula, não é, professor? É. Por que é fórmula? Porque esse cara é fórmula e eu disse que se esse cara for fórmula, a negação dele também é fórmula. Tá? Ah, então se eu fizer aqui, se eu fizer esse carinha aqui, deixa eu apagar aqui o anterior. Se eu fizer esse carinha aqui de junção P1, né? Pronto, isso aqui é fórmula, né, professor? Não, não é fórmula. Por que que não é fórmula? Tá? Por que que não é fórmula? Porque, no nosso caso, a gente tem que colocar os parênteses, tá certo? Então, se eu colocar os parênteses aqui, é fórmula. Tá? Aí sim é fórmula. Por quê? Porque obedece essas três regras aí, certo? Obedece essas três regras. Então, aqui se eu adicionar implicação, né, e fizer aqui isso aqui implicando por exemplo, P0 de novo, poderia ser P2, né? Se eu colocar esse cara implicando P0, ah, isso aqui é fórmula? Não, porque falta parêntese. Né? Agora sim é fórmula. Ah, e se eu negar tudo isso? Agora sim também é fórmula, porque esse carinha aqui é fórmula e eu apliquei uma negação. Né? Enfim,
Se você for fazer um programa para verificar validade de fórmula, certamente você vai fazer ele recursivo, né? Eu tenho uma pergunta para vocês, né, que vocês vão me responder em sala de aula. Qual a diferença entre indução e recursão? Certo? Essa é uma pergunta que eu vou deixar para a sala de aula. Mas aqui se você fosse programar, você utilizaria recursão, certo? Então são alguns exemplos, a gente vai ver mais em sala de aula, tá certo? Agora, certamente, se você fosse fazer a disciplina só com esses símbolos, né, você ainda iria enlouquecer e se eu dissesse que a gente usaria as fórmulas dessa forma, vocês já estariam trancando a disciplina hoje mesmo, certo? E eu realmente não gostaria disso. Então, nós vamos simplificar nossa notação adotando uma metalinguagem, tá certo? Então, assim, a gente não vai mudar a nossa linguagem. A gente vai, digamos assim, permitir apelidos, tá? Então, a metalinguagem, esse termo de metalinguagem, é relaxar um pouquinho as regras só para ficar visualmente legal para mim, né? Para vocês entenderem, ficar mais fácil para você entender, certo? Essa coisa de relaxar por metalinguagem, até algumas linguagens de programação aceitam, né? Por exemplo, Python, se você botar ponto e vírgula, ele aceita. Aliás, o JavaScript, né? JavaScript, se você botar ponto e vírgula no final, ele aceita. Se você não colocar ponto e vírgula no final, ele também aceita, né? Então ele tem o JavaScript, ele tem uma relaxação, é como se fosse uma metalinguagem, tá? Então a gente vai agora suavizar um pouquinho essa linguagem para ficar fácil para a gente, tá certo? Então nós vamos denotar os átomos, né, e os símbolos proposicionais agora meramente por P, Q, R, S, ou seja, os símbolos em minúsculo do final do alfabeto, tá? Isso é uma forma de a gente não ficar só usando P0, P1, P2, P3, P4 e até o infinito, certo? Esses caras podem ser sobrescritos ou superescritos, ou seja, eu posso colocar Q0, Q1, R0, R1, R2, R3, R1000, certo? Nós vamos representar fórmulas no sentido geral por A, B e C, ou seja, as iniciais do alfabeto, do nosso alfabeto em maiúsculo, ou seja, o A maiúsculo, o B maiúsculo e o C maiúsculo. Então, quando eu falar de uma fórmula A, eu simplesmente escrevo A, é porque eu não estou preocupado em dizer a fórmula A é X, entendeu? É desse formato. Eu simplesmente estou mencionando a fórmula A. Iremos dispensar parênteses externos, então, ou seja, aquele casozinho que eu mostrei de não P0, né, ou P1, ele passa a ser aceito, né? Ele passa a ser aceito agora. Até se eu tirar esse sobrescrito, né? Ou seja, se eu tirasse ele aqui, se eu colocasse só P0 ou Q, eu poderia aceitar agora esse carinha aqui, porque eu posso tirar os parênteses externos, tá certo? Então, ou seja, eu torno a forma menos poluída, né? Novamente, eu não estou alterando a linguagem, eu estou deixando ela mais acessível. Tá? Iremos dispensar parênteses em uso repetido de conectivos. Então isso aqui é outra coisa que a gente vai adotar, né? Por exemplo, uso de parênteses repetido em conectivo. Se eu tiver aqui A, né, e eu tiver aqui A ou B, certo? E aqui eu tiver novamente a conjunção com C, a rigor teria que ser assim, né? Ou então se eu fosse juntar mais um outro aqui, fosse um D, né? Então eu teria que colocar parênteses aqui fechando, né? Então isso aqui é muitos parênteses. Então se for um uso repetido de conectivos, o que é que eu faço? Eu transformo isso aqui A, I, B, né? I, C, I, D, né? Eu faço dessa forma, né? Ah, eu posso tirar os parênteses externos? Pode. Se você quiser, você tira esses carinhas aqui que também que dá certo, tá? Eu posso tirar esses carinhas. Então vai ficar A, B, I, B, I, C e D, tá certo? Nesse caso, como é a conjunção, eu não tenho problema em nem a disjunção, tá certo? Já a implicação, eu tenho que fazer uma precedência, tá certo? Então isso é uma coisa que eu vou explicar sobre a implicação em sala de aula,
tá certo? Em sala de aula eu não tenho, por exemplo, isso aqui, A implica B, implica C. Eu não posso simplesmente tirar os parênteses aqui sem nenhum problema. Eu posso tirar o externo, né? Eu posso tirar esse externo aqui sem nenhum problema. Mas o interno eu não posso tirar sem nenhuma regra. Por quê? Então a gente vai ver em sala de aula, tá certo? Iremos dispensar parênteses utilizando a precedência de conectivos. Então a gente vai dar uma precedência de conectivos que nos permite tirar os parênteses. A negação tem a precedência maior, né, seguido da conjunção, disjunção e implicação. Né? Deixa eu ver se eu coloquei um exemplo ou coloquei não. Tá? Então, por exemplo, vamos lá, certo? Aqui eu tenho A e B, certo? Ou C, tá? A e B ou C. E deixa eu colocar uma negação aqui, pronto. Então, ou seja, a precedência maior que eu dou é para negação. Aqui está certinho. Depois, a precedência que eu dou é para conjunção, ou seja, eu posso escrever essa fórmula, né? Eu posso tirar os parênteses externos e eu posso fazer aqui não A e B ou C, certo? Eu posso fazer isso aqui. Então, por quê? Porque aqui eu sei que a precedência maior é da conjunção. Então, esse aqui vai chamar primeiro a negação, vai ter precedência sobre tudo aqui. E por último, eu sei que essa disjunção é que vai ser aplicada, tá certo? Então, ou seja, eu consegui tirar todos os parênteses se eu utilizar uma precedência de conectivos. Isso aqui não é novidade para vocês, porque vocês já viram isso em álgebra, né? Em matemática. As operações aritméticas, subtração, multiplicação e divisão, né? Vocês já viram lá quem é que tem a precedência, certo? Então aqui a gente tem novamente, né? A gente pode fazer isso. Se você for testar em linguagem de programação, você vai ver também essa precedência, tá certo? Isso em linguagem de programação também acontece. Então assim, em FUP, certamente vocês já viram a precedência dos operadores, né, os operadores aritméticos e dos operadores lógicos. Né? Então aqui também a gente tem a mesma precedência quanto aos operadores lógicos. Tá? Bom, vamos lá, certo? Então, essa aqui é a nossa linguagem, tá certo? Essa aqui é a nossa linguagem e... Deixa eu ver aqui se eu continuo. Definimos por indução. Eu acho que a gente pode ficar aqui hoje, tá certo? A gente vai com calma nesse início, tá? E a gente pode discutir um pouco a linguagem, porque assim, eu acho importante esse conteúdo, né? Porque vocês têm que fixar bem, vocês têm que saber o que é a nossa linguagem proposicional, certo? Como desafio, tá? A gente pode parar essa aula aqui, que eu acho que já deu os 30 minutos, tá certo? Não vou estourar muito, às vezes eu vou estourar um pouquinho, tá? Como desafio, eu já vou pedir aqui para vocês imaginar como é que eu faço um verificador de lógica proposicional, certo? Isso aí já seria um desafio que vai ser para o primeiro trabalho de vocês, tá certo? Então a gente pode discutir isso aí um pouquinho de sala de aula, né? E depois na próxima aula a gente discute algumas propriedades aqui que a gente pode ver que são as subfórmulas, né? E a complexidade das fórmulas, tá certo? Pois gente, é isso aí. A gente se vê aí na parte síncrona da disciplina e se possível vejam esse vídeo bem antes da aula começar, tá certo? É isso aí, até mais.